Eu estou um pouco em choque, porque eu acabei de chegar do cinema e eu vi A Hora do Mal e eu tô bem impressionado com o filme. Depois de todo o burburinho, depois de toda a repercussão da primeira semana, muita gente falando muito bem, já fiquei super empolgado pra ver, e depois começaram a aparecer algumas pessoas falando que o filme não era tão bom assim. Eu fiquei com medo de ficar desse lado da galera que não gostou tanto, mas eu vi o filme agora e graças a Deus eu achei ele sensacional. Imagina que você acorda uma bela manhã e descobre que o seu filho sumiu. Mas não é apenas isso. Você vai checar as gravações das câmeras de vigilância e descobre que às 2h17 da manhã ele saiu correndo para o meio da rua, rumo ao desconhecido e desapareceu no horizonte. Mas não é só isso. Todos os coleguinhas de sala do seu filho também sumiram da mesma maneira e os pais deles também têm gravações das crianças fugindo pra noite do mesmo jeito. Eu acho que o filme, ele, pelo menos comigo, funcionou muito bem. É um filme que ele vai revelando informações gradativamente, ele vai apresentando os personagens gradativamente, ele até quebra certas convenções dos roteiros de cinema que a gente está acostumado, por exemplo, eu sou escritor e roteirista. O primeiro ato do filme, ele é feito para apresentar todas as peças do tabuleiro antes delas se moverem no tabuleiro. Pô, vou começar a usar essa analogia a partir de agora para as minhas aulas de roteiro. Muito bom, acabei de improvisar e deu certo. E aí você vai apresentar esses personagens e isso é o desenvolvimento de personagens. Ele é duas coisas, na verdade, o desenvolvimento. Ele é a apresentação desses personagens, eles são desenvolvidos, a gente se relaciona com eles, a gente entende quem eles são, e aí a história começa entre o primeiro e o segundo atos, e o desenvolvimento de personagem também é o que vai acontecer com eles, o que vai acontecendo no decorrer da narrativa. Então a gente vai conhecendo eles e vai vendo os desdobramentos desses personagens na história que eles estão vivendo, cena a cena, do começo ao fim do filme. Isso é desenvolvimento de personagem. E esse filme ele meio que ressignifica isso, porque como ele é não linear, para não dar spoiler de como é a estrutura dele, a gente vai sendo apresentado aos personagens de ângulos diferentes da mesma narrativa, a gente vê coisas de um personagem que a gente não tinha visto antes, quando a gente estava vendo outro personagem, e tudo isso vai ajudando a criar o suspense, isso vai ajudando a aprofundar esses personagens, e é impressionante o quão bem escrito é esse roteiro, o quão bom é o texto do Zach Greger ou é Kreger, agora eu não lembro exatamente sobre o nome dele, e como ele é muito melhor que o outro filme dele, que é o Noites Brutais, que eu acho muito bom, até o finalzinho do filme. O terceiro ato do filme eu acho muito fraco, mas o primeiro e o segundo eu acho muito bons. Mas esse aqui é disparadamente melhor, porque ele é todo muito melhor, assim. O primeiro e o segundo atos desses são muito melhores que o do Noites Brutais, e o final desse é muito, muito melhor que o do Noites Brutais. Mas eu gostei muito de como o filme ele é bem realizado, ele é muito bem dirigido, há muitas pistas durante o filme. Talvez seja um ponto negativo, não sei se é um ponto negativo, mas eu acho que as pistas são muito óbvias, elas gritam demais. E é interessante também perceber como ele deixa várias pistas falsas. Então, tem uma cena que tem um personagem que está numa casa, que é muito importante, e aí a câmera, rapidinho, ela dá uma movimentada para baixo para revelar o sótão, a porta do sótão acima dele. Quando eu vi isso, a porta do sótão destacada ao lado do personagem, eu pensei, poxa, vai ter alguma coisa importante aqui. E não tem. E ele faz isso para despistar você, para deixar você atento a vários pontos e te pegar de surpresa, porque, opa, você achou que era por ali, mas é por aqui. Isso funcionou muito comigo no filme, e quando eu vou agora pro cinema, eu gosto de embarcar no filme, eu não tento mais ficar analisando o filme detalhe a detalhe, para tentar decifrar o filme o máximo possível, mas eu não gosto mais de fazer isso, eu gosto de embarcar no filme, sentir o filme, e aí depois de já ter absorvido o filme, aí eu vou juntando as peças, aí eu vou montando o quebra-cabeça na minha cabeça e vou decifrando o filme pós-filme, né? Já dando um spoiler aí do retorno do nosso curso Decifrando Cinema. Sabe aqueles finais de filme de terror? Não vou falar, pra não dar spoiler. Eu falei que não ia dar spoiler, é difícil. Gente, eu vou pular pro spoiler, tá? Vamos pro spoiler, porque não tem como falar desse filme sem dar spoiler. Nota... Eu pensei em dar 5 de 5. Eu vou dar 5 de 5. Vou dar 5 de 5. Eu vou fazer isso. Por que não? O filme, a sensação pra mim no final do filme foi sensacional. Eu saí do cinema... Poxa, que filme. Sabe aquela sensação de quando você sai do cinema e sente, caramba, valeu a pena esse filme. Uou! Eu saí do cinema assim, então pra mim valeu 5 de 5. Vamos aos spoilers. Quando pintaram bruxa na porta do carro da menina, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com bruxaria. Porque aquela pista ali tava gritando demais. Muito forte essa pista, pra depois a gente ter a recompensa lá na frente, né, que é um recurso de roteiro. Mas ainda assim, a forma como o roteiro vai soltando as informações aos pouquinhos, mudando o ponto de vista da mesma história entre um personagem e outro, e a cada novo ponto de vista a gente vai sendo acrescentado elementos, informações que não haviam sido passados pra gente antes, e a história às vezes avança um pouquinho mais do que a gente já tinha visto da outra história, tudo isso vai instigando a gente, e é como se o filme tivesse vários ganchos
durante todo o filme. Então, ele tem um gancho inicial muito forte, já é o desaparecimento das crianças, e aí depois tem outro gancho, e tem outro gancho, e é cada vez que ele muda a perspectiva da história, você tem novos ganchos e você fica preso no filme. Então isso é muito bem construído, é muito massa, você fica realmente ali preso ao filme, não tem outra palavra, você fica grudado na história até o final, querendo saber o que vai acontecer. E o que acontece tudo é uma bruxaria daquela bruxa que tomou conta da casa da criança, e não tem muito o que explicar disso, né? Porque o filme deixa tudo muito claro. Ela estava ali sugando os pais, não foi o suficiente, sugar a energia vital deles, vou sugar agora das crianças. Eu só me pergunto se ela não parou pra pensar em momento nenhum, tipo assim, se eu trazer as crianças todas aqui pra casa, será que não vão desconfiar daqui? Que aqui é o lugar que tá rolando a parada? Tipo, só uma criança sobrou na turma e é justamente ele, na casa dele onde tá tudo. Eu achei um pouco óbvio, tipo, ela não pensar nisso, depois só querer fugir, sabe? Achei um pouco inconsequente, talvez seja um furo do filme. Ó, eu tô aqui no flow de ideias pós-filme, acabei de chegar em casa do cinema, então a gente vai percebendo o filme e vai discutindo juntos. O que eu achei, o único defeito que eu acho do filme é como ele acaba muito abruptamente. Parece que o Zach Gregor, ele não sabia mais o que falar a partir dali. Opa, deixa eu terminar o filme logo porque eu não tenho mais nada pra falar, já falei tudo que eu tinha pra falar. Bum, ele acabou o filme e deixou algumas pontas soltas, não no sentido de furo de roteiro, não no sentido de tipo, pô, isso aqui não faz sentido, isso aqui entra em contradição com o filme, não. Mas no sentido de há várias informações que não nos foram passadas, que seria muito legal se a gente tivesse essas informações, pra gente ter, de fato, uma sensação de conclusão da narrativa, né? Por exemplo, deixou-se claro que as crianças ficaram catatônicas. E os pais do menininho, que foi o único que não sumiu, também. Porque a bruxa morreu enquanto eles estavam sob o domínio dela, e pronto, por conta disso eles vão ficar catatônicos, e aí algumas crianças voltaram a falar nos meses depois. Mas os pais do menino ainda estão catatônicos até hoje, digamos assim. Por quê? Não sei. Será que é uma brecha para uma continuação? Talvez. Também é dito que o menininho foi para casa de uma tia, e que essa tia, eu ouvi dizer que ela é boazinha, diz a narradora, né? Que é uma criancinha também. Será? Muito curioso ele ir para casa de uma tia. Mas os pais dele não tinham dito que não tinha sobrado ninguém da família? Será que essa tia realmente é tia? Eu não lembro agora se tem alguma fala dela no filme que realmente diz assim, ó, ela é realmente tia deles e tudo mais. A mãe fala que ela é uma tia que ela conhece, mas será que ela é a tia mesmo? Será que ela não tá se passando pela tia? Não sei, a gente não sabe, né? Fica no ar isso. Mas eu acho interessante toda a abordagem do filme, mas o grande lance não é o quê, é o como. Como que a gente chegou nesse ponto? Como que a história foi se estruturando até chegar lá? E é tudo muito intrigante. E todas as histórias que a gente vai acompanhando, todas elas, de cada um dos personagens, né, do policial, do drogueiro lá, da professora, o do pai, todas essas histórias são interessantes, porque todas elas, eles têm conflitos internos, eles têm um conflito maior relacionado ao grande problema do filme, mas todos eles têm questões internas deles, todas as histórias se entrelaçam, tudo isso é muito interessante, deixa o filme ainda mais rico, e eu acho que o principal é a experiência, é o como a história se desenrolou e como que a gente chegou naquela informação, e não a informação em si. E o quão chocante é o final, porque a gente está relacionado com os personagens. Então, quando tem aquela apoteose no final da bruxa arrancar o colar do pescoço do Josh Brolin e dominar ele, quando ela fez isso, eu entrei em pânico. Eu comecei a pirar no cinema, meu Deus, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Quando a Julia Garner, né, que é a atriz que faz a professora, ela começa a arrancar pedaços de pele do rosto do policial, que era o cara por quem ela era apaixonada, né? É muito chocante isso, e aí o fato dela fazer isso por conta do que foi apresentado deles antes, torna tudo isso mais chocante e mais visceral, porque a gente tá vendo duas pessoas ali que têm uma relação muito íntima, fazendo mal uma à outra, né? Ele tentando enforcar ela e ela arrancando pedaços da pele do rosto dele. É muito chocante, é muito forte isso. E também toda a questão da relação que ela construiu com o Josh Brolin, e o Josh Brolin tá controlado agora pela bruxa e ataca ela também, eu fiquei perplexo. Se fosse qualquer outro personagem atacando ela, você não sentiria tanto quanto ele, que acabou de ter uma relação com ela, eles acabaram de unir forças pra descobrir o que aconteceu com as crianças. Então, assim, a relação dos personagens é muito profunda, a relação... E é isso, por isso que é tão impactante o final, porque tem muitas emoções envolvidas, tem muitos personagens desenvolvidos. Então, quando a gente é apresentado
de fato, ao menininho que sobrou no final do filme, e a gente vê tudo que ele precisou passar, nossa, aquilo ali destruiu meu coração, cara. Ele tendo que comprar a comida, alimentar cada um dos coleguinhas de sala dele, ver os pais dele naquela situação, ver os pais dele furarem os próprios rostos com garfos, porque a bruxa estava controlando eles. É tudo muito de partir o coração, cara. E aí no final, quando ele consegue, aí ele, nossa, eu não sei o que é que parte mais do meu coração. Ele ter que passar por tudo isso, ou ele ter que se sujeitar à bruxaria no final pra poder salvar os pais. Nossa, e as crianças também, e acabar com aquilo. Quando ele fura a própria mão e faz aquilo, nossa, só de lembrar eu já fico mal. Tipo, meu Deus, a criancinha tão inocente, tendo que fazer algo tão perverso, algo tão maligno pra salvar os pais. Nossa, é de partir o coração, cara. E eu fiquei essa sensação de, ai, me agoniante do filme. E por isso que eu achei tão sensacional, assim, o cinema é pra isso, né, pra gente ter as emoções manipuladas, ter a gente o coração saindo pela boca, ou a gente se emocionar com uma história de romance, ou uma história de superação de vida, e nesse caso, o terror, a gente arrancar os cabelos e ficar agoniado no cinema, e ansioso pra saber o final. Por isso que eu achei o filme sensacional. Ele mexeu com as minhas emoções, e hoje em dia está tão raro no cinema. Antigamente era tão comum isso, né, mas por isso que eu gostei tanto desse filme. E aí tem aquele final apoteótico das crianças fazendo aquilo que eles fazem com a bruxa. É interessante como o diretor também tem uma pegada de humor, e ele traz humor para os filmes dele. O Noites Brutais também tinha bastante humor, mas aqui ele traz o humor de uma maneira completamente inesperada, no meio de uma cena super pesada e visualmente impressionante, né, das crianças destruindo tudo na frente delas para tentar alcançar a bruxa. Tem aquele cara cortando grama, ele olha e vê só entre duas casas a velha correndo, gritando, desesperada, e segundos depois um monte de menino correndo atrás dela. Cara, isso é engraçado, bicho. É engraçado. E eu me peguei rindo num filme de terror, no meio de uma cena que eu tava entrando em pânico. E mesmo assim faz sentido rir. Que loucura. É isso que eu gosto de ver filme, cara. É esse misto de emoções, esse misto de sensações. Então por isso que eu gostei tanto desse filme. O que você achou do Noites Brutais? Não, eu ia falar Noites Brutais. A Hora do Mal. Comenta aqui embaixo, quero saber o que você achou. Curte esse vídeo, segue o canal pra mais dicas de filmes iguais a essa. E críticas também, com spoilers, sem spoilers, sei lá, irmão. Eu tô fazendo o canal aqui super no flow, assim, super no que dá dando na telha. Espero que vocês gostem, tá bom? Forte abraço pra vocês e vida longa ao cinema.